Vamos começar pelas manifestações, porque eu queria traçar uma série lógica de eventos. Uma série lógica aqui. Vocês sabem que eu gosto de história com princípio, meio e fim. E quando nós começamos a fazer o nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, as pessoas, os próprios políticos do Brasil, né, da oposição, e muitas pessoas que conversavam comigo, diziam que a gente ia fracassar miseravelmente. Que estava todo mundo cansado, que o povo não ia mais para as ruas. Quando vieram as tarifas do Trump, disseram que a tarifa tinha sido um tiro no pé. Houve um importante organizador de manifestação aqui, meu amigo, que falou assim: Paulo, se o Trump não retirar essas tarifas até o final de semana, não vai dar ninguém nas manifestações. Mas eu quero desafiar essa lógica, que é uma lógica pouco corajosa, pouco audaz. Eu gosto do lema de várias forças especiais, né? Who dares wins. Aquele que ousa vence, ou a sorte é do audaz. Eu quero desafiar essa lógica. Eu acho que falta ousadia às pessoas, né? Eu acho que falta um pouco de rataria da night, como a gente chamava no Rio de Janeiro. Você tem que chegar na mulher bonita. Tem que chegar com confiança. E você fica impressionado quantas vezes você vai chegar naquela gata que todo mundo acha que é impossível, e às vezes você vai tomar um toco, mas você vai na próxima, ou insiste naquela ali mesmo, e você uma hora consegue. Se você não chegar, é que você não vai pegar a gata. Isso você aprende na noite do Rio de Janeiro, que falta aí muito virgão na política e no mundo. As pessoas não ousam, não estão acostumadas a tomar toco, tomam toco, ficam deprimidas, não chegam. Então, olha a Natália, vocês olharem as fotos da minha mulher, você vai falar: como é que um cara que nem você, que sou um cara bem pessoal, mas como é que você conseguiu ficar com uma mulher tão bonita? Ousadia, pô, vai lá e chega. Todo mundo tá ali, pô. Você tem que chegar. Se você não chegar, você não pega. E nós temos tido ousadia. A ousadia tem mostrado como isso funciona. E eu acho que a população brasileira tem respondido maravilhosamente bem a essa ousadia, a despeito dos conselhos dos pau mole. Que eu falo testosterona, quando eu falo negócio da testosterona, não é uma figura de linguagem, é uma questão hormonal mesmo. Porque a testosterona é o hormônio que te dá a ousadia, que te dá a coragem, que te dá a força, que te dá a determinação, e que também afeta a palmolescência. Né? O cara que tem testosterona baixa tem esse problema de palmolescência para a vida. E eu acho que essa direita testosterona, que está despontando agora, tem tido um enorme sucesso eleitoral. E se vocês não acreditam em mim, acreditem na nova pesquisa do IBESP sobre as tarifas. Sobre as tarifas, sobre a popularidade eleitoral e sobre as sanções contra o Alexandre. Vejam, por exemplo, esse primeiro dado sobre as tarifas americanas. Segundo o IBESP, e o IBESP, na minha opinião, em termos de credibilidade e honestidade, não confundir com o IPESP, que não vale nada. O IBESP é um instituto muito sério. Conheço as pessoas no instituto, são muito sérias. E segundo o levantamento deles, 60% dos brasileiros entendem que a decisão dos Estados Unidos em aplicar as tarifas foi política, com apenas 29,7% acreditando que foi comercial. E disso decorre que a maior parte dos brasileiros compreendeu que as ações do Trump não foram uma resposta comercial contra o BRICS, que o governo Lula tentou enfiar, o Alckmin, a Globo News ou qualquer coisa do tipo, mas sim uma ação política do Trump contra o regime que se instalou no Brasil e que prendeu Bolsonaro. A população, então, compreendeu melhor o que estava acontecendo do que boa parte da classe política. Boa parte da imprensa, que falava assim: Paulo, no fundo, o Trump está preocupado com o BRICS, né? Não pode ser. O povo entendeu melhor do que os analistas. Isso nos leva a um gráfico que mostra o quão fracassada foi a campanha da velha mídia em tentar tornar Eduardo Bolsonaro vilão nessa história, como se ele fosse o grande responsável negativo pelas tarifas. E essa foi uma campanha de 24 horas por dia, principalmente na Globo News, mas em todas as emissoras, e um medo real dos políticos. O Eduardo agora nos ferrou. Quem o povo, no final das contas, considera responsável pelas tarifas? Ora, em primeiro lugar, veio o próprio Lula. Lula é o responsável pelas tarifas com 25,3%. O Trump com 19,9%, ou seja, o real. Eu acho que o Trump nem deveria estar nessa lista, porque o Trump é o autor das tarifas. O que levou o Trump às tarifas, o Trump com 19,9%. Lá atrás, com meros 2,6% Eduardo Bolsonaro.
Aliás, o Eduardo está atrás até mesmo do Alexandre de Moraes, quando o assunto é a percepção do brasileiro sobre a culpa das tarifas. E isso mostra que a percepção distorcida que a percepção do brasileiro ainda é distorcida. Ainda há um trabalho de conscientização que não foi bem feito pela oposição. Quando vocês me viram aqui falar, poxa, o vídeo do Nicolas não aponta o Moraes como responsável, deveria parar de falar do Lula e falar Moraes. Poxa, deveriam ter dado o nome de tarifa Moraes. É porque ainda há um trabalho que precisa ser feito de conscientização, que não foi bem construído ainda por nós comunicadores, pelos políticos, pelos influenciadores. Porque o motivo das tarifas é o pseudo-juiz. O Alexandre de Moraes é o responsável e não o Lula. Mas o que fica claro aqui é que, pelo menos, a campanha da velha mídia contra o Eduardo foi um fiasco. E que a campanha do Lula para surfar como grande defensor da soberania nacional foi um tiro, sim, que saiu pela culatra. Na medida em que ele é visto pela população como o maior culpado pelas tarifas. E aí, beleza, nós temos então que a maioria entende que a decisão pelas tarifas foi política, também a maioria entende que elas causam impacto econômico. Então, a pergunta é, o que o brasileiro valoriza mais? Liberdade ou dinheiro? Porque houve essa discussão real, como, por exemplo, era a discussão com o governador Tarcísio, ou com outros políticos que diziam, não, o brasileiro só pensa no bolso. Ah, não, os empresários estão sendo prejudicados, não vão entender e vão culpar a gente. Ora, segundo o IBESP, 47% dos brasileiros preferem a liberdade ante o dinheiro. Se fizer essa pesquisa nos Estados Unidos, dá 80% a liberdade. Há um caminho longo a ser feito no Brasil. Mas ainda assim a maioria, contra 45,5% que preferem o dinheiro. E o destaque aqui é para o Sul, Sudeste e Nordeste, que tem uma preferência clara pela liberdade, 49% e 48%. E isso é positivo, que mostra que a maioria das pessoas entende que a liberdade não se negocia e que democracia e direitos fundamentais valem mais do que exportação de suco de laranja e frango, pô. Ao mesmo tempo, fica claro que a campanha da mídia para proteger o pseudo-juiz Alexandre de Moraes também falhou miseravelmente. Mesmo com as grandes emissoras, toda a velha mídia escrita passando o pano para o STF, praticamente em todas as ocasiões, o que a gente tem? 42,6% apoiam as punições financeiras contra o Moraes. Você tem aí o que eu disse, mais do que 4 em cada 10 brasileiros apoiando. Um destaque para o Sudeste, alô, governador Tarcísio, onde 47,7% das pessoas apoiam as punições financeiras contra o Alexandre de Moraes. Na prática, ótimo, metade do Brasil apoia sanções contra o Alexandre, mesmo com toda a campanha da mídia em defesa dele. E quem não apoia? Ora, os que não apoiam são... O que isso significa na prática? Que praticamente todos os nossos eleitores, eu vou chamar aqui de eleitores, não nossos porque eu não sou candidato, mas eu estou chamando aqui lato sensu, para entender que são os eleitores dos candidatos de direita, praticamente a totalidade deles apoiam as sanções contra o Alexandre. Enquanto, provavelmente, quase que integralmente, os eleitores do Lula são contra as sanções do Alexandre. O que isso significa na prática para um político do PL? O que isso significa na prática para um político de direita? Significa que se você não está nos defendendo... Eu tive essa discussão, por exemplo, com o meu querido amigo Paulo Eduardo Martins. Ah, não, tá pegando muito mal, sou secretário de não sei o quê. Não interessa, faça o certo. Se você não está defendendo as tarifas, as sanções e as ações dos Estados Unidos, você está brigando com quase todos os seus eleitores, numa tentativa de acenar para os eleitores da Globo News. E esse apoio popular, ele era um sentimento, mas era algo que nós sempre dissemos aqui nos Estados Unidos, nas nossas reuniões com o governo americano. Nós sempre dissemos que o povo estava conosco, que a população engajada apoiava as nossas pautas. E aí eu entro no segundo ponto, que é o fato da maior comprovação possível disso não ser dada nas pesquisas, mas ser dada por vocês nas ruas, exatamente como aconteceu neste domingo. E eu confesso que eu tinha um sentimento, mas eu não sabia se vocês iam para as ruas. Eu não estou no Brasil, eu tinha um sentimento. Eu vi a audiência gigantesca, aliás, quase 70 mil pessoas já assistindo o Paulo Figueiredo Show, peço sua curtida. Eu vi a audiência gigantesca, eu vi as pessoas engajadas, mas eu perguntava aos deputados e senadores, as lideranças políticas que eles achavam. Uns diziam que ia ser um fiasco, outros falavam que apostavam em muitas pessoas, mas ninguém imaginava o tamanho que foi. Vocês superaram, entendam isso. Não, deixa eu falar isso para a câmera 2 aqui.
Vocês superaram todas as expectativas da classe política brasileira. Ninguém imaginava que vocês dariam o show que vocês deram nas ruas desse domingo em todo o Brasil. Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Bahia, Fortaleza, assim, o Brasil inteiro. E eu confesso, eu estava viajando, aniversário da minha mulher, eu confesso que quando eu vi, minha família estava na praia, obviamente, né, a gente na minha profissão, no momento desse, não consegue estar curtindo muito, eu estava ali no telefone, enquanto minhas filhas brincavam com ela, e aí eu olhei e veio um vídeo do deputado Sóstenes Cavalcante para mim, que eu me arrepiei inteiro. Eu me arrepiei inteiro. Eu me emocionei porque eu vi as pessoas efetivamente fazendo a sua parte. E foi um momento muito especial. É muito especial. Imediatamente eu compartilhei as imagens, as bandeiras, as mensagens, não só o tamanho, como cartazes específicos, e eles ficaram absolutamente impressionados. Uma das pessoas com quem eu conversei, um bicho me mordeu aqui nas costas, uma das pessoas com quem eu conversei me disse que nem o maior rally, né, o maior comício do Trump reuniu tanta gente quanto as manifestações no último domingo. Os americanos nunca viram algo assim. E aí você pensa, né, imagina se vocês não tivessem ido para as ruas. A gente diz, não, façam sanções, vão para cima do Alexandre, que o povo vai fazer a sua parte, porque os americanos não podem resolver as coisas. Mas eles deram a ajuda que a gente precisava, né? Mas no final das contas, eu tenho que parabenizar vocês, povo do Brasil, vocês que amam seu país, vocês que foram às ruas nesse domingo, vocês fizeram por onde? Vocês lotaram a Avenida Paulista em São Paulo. Coisa absolutamente impressionante. Absolutamente impressionante. Ninguém pode sustentar uma imagem dessa e achar, não foi muita gente. Absolutamente emocionante. Vejam isso. É um mar de gente. Os caras nunca viram algo assim. Não para, é um negócio que não acaba. Segundo a USP, foram 17 pessoas, né? Pois vocês, Copacabana, Avenida Atlântica em Copacabana, absolutamente incrível. Meu Rio de Janeiro, espetacular. Até onde a vista alcança, né? Até onde a câmera alcança. Lotaram a terceira ponte, que liga a cidade de Vila Velha à capital do Espírito Santo, a Ilha de Vitória, né? Que espetáculo. Ponte inteira. Lotaram as ruas de Curitiba. Aí, Curitiba. Nunca deixo na mão. Lotaram as ruas de Porto Alegre. Lotaram a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, terra do João Gabriel. Olha aí, que coisa bonita. Adrilho Jorge, Marco Antônio, Bárbara, meus amigos queridos, que imagem bonita. Lotaram o Farol da Barra, em Salvador, minha querida Salvador. Lotaram a capital do nosso país, em Brasília. Vocês lotaram todo o Brasil. Vocês lotaram todo o Brasil. E os gritos do povo brasileiro foram ouvidos aqui no exterior. A Reuters, a maior agência de notícias do mundo, noticiou: manifestantes pró-Bolsonaro protestam contra a Suprema Corte e o presidente Lula no Brasil. Minha querida amiga, deputada do Partido Republicano, mandei as imagens para ela, disse, postou nas redes sociais, é inspirador ver milhões de brasileiros corajosos se levantando por todo o país contra a tirania de Alexandre de Moraes e a agenda socialista de Lula da Silva. Nenhum tirano de toga preta silenciará um povo livre. A mensagem é clara e forte. O fogo da liberdade queima mais intensamente do que o punho de ferro de qualquer ditador. Um dos homens mais próximos do Trump, outro amigo pessoal, Jason Miller, repostou uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro no X, em que se via o quê? As bandeiras dos Estados Unidos e os agradecimentos ao presidente Trump durante as manifestações. E a bandeira dos Estados Unidos, aliás, ao lado da bandeira do Brasil, é a coisa mais linda que existe. Porque são dois povos unidos nos seus valores.
unidos pelo bem. O Brasil sendo o Brasil e respeitando seus interesses e as suas vontades, e os Estados Unidos sendo os Estados Unidos representando seus interesses e as suas vontades. Mas o reconhecimento de que os americanos vieram em nosso socorro. Não sei se vocês sabem, mas os americanos também foram salvos pelos franceses na luta deles pelas suas liberdades. E isso é refletido na própria bandeira. Então, isso é bonito. Essa é a coisa mais bela que tem. E vocês sendo ouvidos. Vocês sendo ouvidos, nós garantimos, eu disse isso, vocês serão ouvidos. E todos nós saímos fortalecidos dessas manifestações. Agora os americanos têm certeza absoluta de que o povo de fato está conosco. E eu já aproveito para parabenizar você que foi, e para você que não foi, eu digo, você terá uma oportunidade de fazer melhor no 7 de setembro. 7 de setembro tem tudo para ser maior. Maior. E muita gente fica, Paulo, o que adianta? Os políticos não nos escutam. Escutam sim.